Oremos. Santo Pai amado, mil graças nós te rendemos nesta noite. Primeiramente, Senhor, perdoa-nos porque pecadores somos e temos pecado de diversas formas, Pai. Senhor, na tua presença nos colocamos para pedir ao Pai da Glória, muito obrigada por tudo quanto o Senhor fez por nós no dia de hoje. É bem verdade que muitos saíram, Pai da Glória, mas não conseguiram regressar às suas casas, Pai amado. E muitos também, Pai da Glória, se calhar queriam estar aqui hoje para mais uma vez, para mais um dia, cultuar, Pai da Glória, e de prestar, Senhor, honra, Senhor, mas por razões que o Senhor muito bem conhece, não foi possível eles estarem. Mas nós estamos aqui, Pai amado, não porque somos melhores, mas sim porque a tua graça nos alcançou. Colocamos, Senhor, este momento nas suas santas benditas mãos. Venha ser com cada um que aqui está, Pai da Glória. Começando por mim, Pai amado, Senhor, que eu vou falar um pouquinho da tua palavra, Pai da Glória, de maneira que o Senhor cresça e eu diminua, Pai amado. De maneira que, Pai da Glória, ao ouvirmos esta palavra, não endurecemos os nossos corações. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Hoje, o diretor Mário não me deu água. Se a minha voz falhar, não é porque é um sinal, porque tudo que acontece é um sinal, não, é mesmo porque eu tenho uma voz um pouquinho ronca, e se eu falo muito, depois acaba desaparecendo. Mais uma vez, agradecer pelo convite. É a segunda vez que eu venho à paróquia Jesus e Fé falar a palavra do Senhor. E também é a segunda vez que eu prego na minha vida. E todas as vezes é aqui. Eu não sei o que. Pronto. Veterinário. No domingo passado, por acaso, eu falava com os meus jovens acerca do compromisso, acerca de servirmos a Deus, em verdade, de coração. E curiosamente, também acabei recebendo um convite do nosso diretor para mais uma vez falarmos na palavra do Senhor. Então, eu pensei, por que não aprofundar mais? Porque se calhar a realidade dos jovens da Canaã pode ser a realidade dos jovens da Jesus e Fé e dentre outras paróquias. Então, eu acho que essa é uma palavra muito viva, que deve ser partilhada cada vez mais, porque cada vez mais nós estamos a nos esquecer do nosso compromisso com Deus. Estamos assim à deriva. Então, semelhantemente a Josué, que neste dia achou por bem reunir todo o povo e falar e fazer lembrar mais uma vez aquilo que Deus fez para o povo de Israel. Se calhar também nós temos que lembrar mais aos jovens tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Este capítulo em particular, como eu já estava a explicar, é um capítulo em que Josué relembra ao povo de Israel tudo que Deus já havia feito por eles, desde o momento que eles saíram do Egito até então a terra de Canaã. O curioso é que neste capítulo há um versículo muito conhecido que muita gente, por acaso, tem como seu versículo, um versículo da vida dele, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos vários louvores e hinos que retratam sobre este versículo, sobre esta frase. Mas é importante aqui sabermos em que situação em que Josué falou ou disse esta frase. E qual era o momento em que o povo de Israel estava vivendo que levou Josué a falar desta frase. Então, como vimos aqui no versículo 1, ele diz que depois
Josué chamou todos os líderes da tribo, os anciãos e o povo em si, porque realmente havia ali uma necessidade de fazer lembrar ao povo tudo o que eles já haviam passado, de onde Deus os tirou e até onde eles estavam. Por quê? Porque Josué sentiu de alguma forma que o povo estava se desviando, o povo estava a perder a essência, o povo estava a carregar hábitos, costumes e princípios que não eram princípios do povo de Deus, ou que não eram princípios e costumes de Deus. Então, nesta cena, Josué, vendo-se já praticamente velho e sentindo que em algum momento ele partiria, mas olhando para o povo, ele viu que o caminho que o povo estava a seguir não eram os melhores caminhos. Então sentiu aquela necessidade de falar mais uma vez com o povo para mostrar a direção exata que eles deveriam seguir, a direção correta que eles deveriam seguir, o que naquele momento não estava a se verificar no seio dele. Então, no versículo 14, ele nos diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais além do rio e do Egito, e serviam ao Senhor. Se nós formos buscar a história do povo de Israel, desde o momento que saiu do Egito, nós vimos que o povo de Israel foi um povo muito privilegiado, um povo que viveu milagres, um povo que praticamente teve muita coisa de graça, mas também vimos que foi um povo que muitas das vezes entristeceu a Deus pelas suas práticas. Sempre, digamos que o povo de Israel era assim, bem instável, porque sempre que acontecia alguma coisa, sempre que falhava alguma coisa, sempre que deixava de existir alguma coisa, eles se voltavam contra Deus, esqueciam-se de tudo aquilo que eles já haviam passado, tudo aquilo que Deus já havia feito por eles desde o momento que saíram do Egito. Então nós vemos que esses atos, que essa situação era recorrente, tanto que poderiam ter feito pouco tempo a caminhar do Egito para Canaã, mas levou tantos anos por causa mesmo desta falha, desta desobediência e de tudo quanto eles foram fazendo durante a sua caminhada. Então, desta feita, o povo de Israel, apesar de ser um povo de Israel e por viver muito tempo no Egito, acabou por carregando também alguns comportamentos, digamos, alguns comportamentos e princípios do povo do Egito. Mesmo não sendo o povo daquele lugar, daquele país, mas ainda assim eles acabaram carregando isso. Tanto que nós vamos vendo ao longo do tempo que sempre que faltava alguma coisa, eles criavam seus deuses para adorar, eles faziam coisas que não eram assim de agrado ao Senhor. Se voltarmos no capítulo 23, a partir do versículo 9, vou pedir a alguém para ler, para a pregação ficar assim muito monótona. Eu não vejo os vídeos. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Até 14. Um só homem dentre vós perseguira a 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou
possuais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Pois, então, como estava a explicar, Josué faz menção de tudo o que eles passaram. Tipo, praticamente, apesar do povo de Israel lutar quando chegou para tomar posse da terra de Canaã, mas ainda assim Deus foi um grande aliado deles, pois que nada que eles fizeram nesse caso não foi da vontade do Senhor ou não foi um plano do Senhor. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, sempre que eles conquistavam uma terra e ficavam lá por um tempinho, eles acabavam carregando hábitos daquela terra. E no Josué 24, ele faz menção de um tempo em que Josué praticamente já estava se desfazendo do cargo de líder, porque ele já estava velho e sabia que a partir daquele momento podia, nesse caso, cada uma das tribos podia ir na sua terra por eleição. Então, desta forma, indo cada tribo na sua eleição, na sua terra de eleição, aquele poder governamental que era praticamente um poder centrado na liderança de Josué já não iria existir, porque cada tribo teria o seu líder. Então, desta forma, Josué, conhecendo o povo que foi ou que é o povo de Israel, toda a sua inconsistência, ele viu que, de certa forma, de alguma forma, o povo iria se desvincular totalmente de Deus. Se ele não fizesse, se ele não falasse com este povo nesta altura, poderia se desvincular. Lembrando que neste momento que Josué fala com o povo, eles estão na terra de Amoreus. E muitos dos israelitas já possuíam deuses deste mesmo Amoreus. Então, assim sendo, apesar de mostrar uma imagem de que estava tudo muito bem, Josué sabia que não estava nada bem, porque desfazendo o governo central, cada terra ou cada tribo poderia fazer alguma coisa para o seu sustento, porque o maná que caía no céu já não podia cair e muita coisa como era já não seria. Então o povo deveria fazer alguma coisa. E o que aconteceu? O que ia acontecer? O povo que podia se dedicar, por exemplo, à agricultura, poderia procurar o Deus da agricultura e perguntar: vocês, qual é o vosso Deus da agricultura? Qual é o Deus da prosperidade? Porque o meu Deus é Jeová de guerra, é Jeová da caminhada. Então, vendo essa possibilidade dessas coisas existirem diante do povo, foi então por esta razão que Josué convida o povo a fazer um voto, a escolher em qual Deus eles deveriam adorar ou qual Deus eles deveriam escolher. Levando para o nosso contexto atual, nós hoje vivemos por situações adversas que às vezes abalam a nossa fé, que às vezes mexem um pouquinho com o nosso cristianismo. Então, desta forma, muitas das vezes, atualmente pode não ser deuses nesse caso, pode não ser deuses. Eu posso não ter uma estátua
estátua escondida na minha casa ou no meu quarto, mas são situações que acontecem em nossa vida, são comportamentos nossos que nos fazem às vezes duvidar do poder de Deus, duvidar do conforto do Senhor e fazer com que eu vá por escolha própria fazer as coisas da minha maneira, do meu entendimento, porque assim eu penso que se calhar Deus já não estará aí para mim, Deus não estará mais me confortando ou então fazendo com que a minha vida, ou nesse caso resolvendo as situações, ajudando a resolver situações da minha vida. E muitas vezes são essas coisas que nos afastam do Senhor, são essas coisas que abalam a nossa estrutura e que nos tornam crentes instáveis. Mas eu quero convidar aqui, amados jovens, a seguirmos o exemplo de Josué, porque realmente Josué foi um homem firme, que desde o momento em que eles saíram do Egito, em que ele era um mero espião, que ia lá espiar a terra de Canaã, até o momento que se tornou sucessor de Moisés, ele foi um homem fiel. Em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, ele se desviou daquilo que são os princípios de Deus. Apesar de estar cercado de um povo que vira e mexe, mudava de comportamento, mas ainda assim ele se permaneceu firme, ainda assim permaneceu forte. E a Bíblia diz que Josué foi um grande líder, foi um grande homem, foi uma pessoa em que nada que ele fizesse ou nada que ele fazia era por conta própria. Sempre as decisões que ele tomava eram sempre baseadas na palavra do Senhor, baseadas com a ordem do Senhor, baseadas naquilo que o Senhor falava para ele e assim ele cumpria. Então, a exemplo de Josué, meus amados irmãos, eu convido-nos a sermos, a olhar um líder, um homem firme e um homem temente a Deus, um homem que não se abalou diante das situações que viveram, um homem que, apesar das situações do povo em que estava cercado, ainda assim permaneceu firme. O que acontece? Em tempos nós tivemos ali uma conferência na paróquia e um dos preletores falava que na igreja temos cristão, como posso dizer, o termo que eu esqueci, mas praticamente explicando, são cristãos que precisam ser convertidos ainda. Então, o que acontece? Aí, mesmo dentro da igreja, ainda temos pessoas, que precisam ser convertidos, porque o povo de Israel não era um povo que lhe faltava, digamos, conhecimento de quem era Deus, porque eles até viveram e bem de perto tudo que aconteceu, tudo que o Senhor fez por eles, mas ainda assim precisavam. O Josué ainda precisou moldar os seus corações, precisou convertê-los. Porque se formos a ver aqui, no capítulo 15, ele fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, sendo que é um Senhor que eles bem conheciam, um Senhor que fez muito por eles, um Senhor que eles livrou da escravidão, mas ainda assim Josué teve a necessidade de falar isso. Por quê? Porque apesar de tudo isso, ainda assim era um povo que às vezes parecia que faltava mesmo conhecimento, faltava entendimento, porque não conseguiam se entender, porque muitas vezes o que acontece? Até os povos onde eles iam, as pessoas que eles contavam a história de tudo que eles passavam,
se convertendo ao Senhor, ao Deus, mas eles viveram na pele tudo aquilo, chegava um momento que se esqueciam simplesmente. Então Josué sentiu essa necessidade de fazer esse apelo. Diz: escolhei hoje a quem servis, se a Deus, a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Muitas vezes nós, os jovens, dizemos estar comprometidos com a obra do Senhor, digamos estar comprometidos no serviço, no trabalho do Senhor, mas quando chega o momento de fazermos o trabalho, nós vemos que aquilo que nós falamos não é o que nós vivemos, não é o que nós fazemos. Por exemplo, hoje, um dia de culto de jovem, aonde estão os jovens da paróquia Jesus e Fé? E eu sei muito bem que esta paróquia tem muitos jovens, muitos e muitos jovens, mas aonde estão os jovens? Então, o momento é este de decidirmos a que Deus nós vamos servir. Se realmente nós estamos a servir ao Deus, ou então nós estamos a servir aos nossos próprios propósitos, aos nossos desejos, às nossas necessidades, porque é realmente isso que acontece. Por exemplo, tem culto, eu sei que tem culto, mas também tem uma festa, tem um compromisso. Eu vou preferir ir à minha festa, ao meu compromisso do que vir aqui cultuar. Então, Josué nos pergunta, nos fala aqui nesse momento, a mesma pergunta que ele fez naquele tempo, naquela altura, ao povo de Israel, ele faz de novo neste tempo. Amados, enquanto é tempo, enquanto somos jovens, vamos escolher a quem devemos ou a quem vamos servir. Se realmente nós servirmos a Deus, nós temos que saber que a nossa vida depende dele. Os nossos desejos, os nossos planos, as nossas ansiedades, tudo devemos entregar a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se tudo por Ele e para Ele são todas as coisas, por que ainda andamos inquietos sobre nosso possível futuro, como dizemos? O que vai ser da minha vida daqui a um tempo, daqui a 4 anos? O que eu vou fazer na minha vida? A pergunta é: se você serve a Deus, a um Deus que tudo pode e tudo vê, por que o amado anda inquieto? Ou será porque realmente nós sabemos que não somos firmes e constantes na obra do Senhor? Em que posição está agora? Em que posição estás agora, meu amado irmão? Realmente tem servido a Deus com zelo, de coração? Ou então nós estamos a nos fingir? Estamos a nos fingir de servir a Deus quando na verdade nós não servimos verdadeiramente a Deus? O que tem sido prioridade na tua vida? Será que realmente Deus tem sido prioridade na tua vida? A pergunta é essa que Josué nos faz. E lá mais adiante, nós vimos, se lerem capítulo 16, mais adiante, o povo responde dizendo que
nós queremos servir ao nosso Deus? Essa foi a resposta que o povo deu a Josué. Então Josué disse: se realmente o que vocês dizem é verdade, então façam isso com firmeza. Como diz o Paulo, sede firmes e constantes, não inconstantes, como tem um filho ou como eles têm vindo ser desde o momento que eles saíram do Egito. E a Bíblia nos diz que depois dessa conversa que Josué teve com o povo viveu na presença do Senhor até o momento em que Josué partiu, até o momento que Josué faleceu. Não quer dizer que realmente foi necessário esta conversa, realmente foi. E muitas vezes é isso simplesmente que nos falta. É bom às vezes lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso, e isso que faz com que às vezes nós não sejamos firmes. Em tempos quando tivemos a noite de Jacó, na noite de vigília, quando teve aquele momento de testemunho. Eu por acaso queria dar um testemunho, mas eu sou um pouquinho vergonhosa. E eu fiquei assim a perguntar, não tenho nada para testemunhar realmente, tipo, o que exatamente? E eu fiquei assim a pensar. E eu lembrei que a minha vida em si é um milagre. E eu poderia muito bem testemunhar acerca disso. Porque a minha família não acreditava que eu poderia chegar ao menos aos 10 anos. Porque eu era uma pessoa muito doente mesmo. Eu já escapei da morte não sei lá quantas vezes. E para além de ser doente, eu também era muito enjoada. Tive acidente de bicicleta, me morderam na cobra. Muita coisa aconteceu que sinceramente, se for para ver a minha vida sem milagre, a minha família, a minha mãe, não acreditava que eu poderia chegar pelo menos aos 10 anos, porque era uma pessoa muito doente mesmo, muito doente. Então eu lembrei assim, não, realmente, hoje eu tenho 26 anos de idade. As pessoas nem acreditam. Todo mundo que eu me conheceu naquele tempo, atualmente não estou sempre com essas pessoas, mas sempre que me vejam, eu falo, não. Sinceramente, eu nunca pensei que você podia chegar até essa idade. Ninguém mesmo acreditava. Então, às vezes, é bom lembrar aquilo que o Senhor já fez por ti. E eu vejo que a minha vida é um milagre. Foi Deus que determinou que eu poderia viver. E foi por isso que eu estou em vida. Porque se realmente Deus não quisesse, eu não estaria em vida. Porque minha mãe conta a história de eu desmaiar várias vezes, de praticamente já morrer mesmo. Ela disse que eu teve uma vez em que eu pedi que ela fosse buscar algo para me cobrir, porque eu estava sentindo muito frio. E quando ela voltou, eu já não estava a respirar. Então, é um milagre. Eu fiquei pensando naquilo e não, realmente às vezes é bom pararmos, pensarmos um pouquinho tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, desde o momento que nós nascemos até agora, amados. É muita coisa que nós passamos. Muitos já fizeram acidentes, mas não partiram nem sequer um membro, estão em vida até agora, já passaram por várias coisas, várias fases, várias dificuldades, mas estão aqui até agora. Tem motivo de cada vez mais nos afirmarmos mais a esse Deus que muito tem feito por nós, que muito tem, e às vezes, tem essas coisas que nós sabemos que aconteceu e devemos livramento, e tem aquelas coisas que nós nem sequer sabemos, os livramentos que o Senhor nos deu. Por exemplo, muita gente faz acidente, saiu de casa nem com
Eu levo o amado irmão a fazer essa reflexão, a pensar mesmo tudo aquilo que o Senhor já fez por ti e a fazer uma escolha ainda hoje, a fazer um voto de fé, um voto de compromisso. Eu escolho servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Nós não temos casa, né? Então pode ser um voto particular. Isso é mais do diretor Mário, que tem uma casa. Nós vivemos na casa dos outros. Mas nós podemos escolher servir a Deus hoje. Revemos todas as nossas. Revelamos o nosso compromisso com Deus. Reavemos mesmo a nossa relação com Deus. Reavemos exatamente o nosso ministério, aquilo que nós temos feito. E sermos. Por exemplo, hoje eu estava a ler e aquela bebê surgiu, sei, uma questão aí de Davi. A pergunta é: por que Davi, que fez e desfez, errou várias vezes, pecou várias vezes, mas ainda assim era um escolhido de Deus? Porque Davi era muito sincero. Ele reconhecia quando errava, reconhecia quando ele pecava, pedia perdão e se arrependia mesmo de verdade. Mudava mesmo. Então são essas qualidades que o Senhor vê em nós. Não é porque, prontos, nós estamos na igreja, somos cristãos, não temos erros, ou não temos pecado de alguma forma. Temos pecado de alguma forma, temos erros, mas o que importa para Deus é você reconhecer este erro e não encobrir, não esconder, mostrar que está tudo bem. Aparentemente você é o mais santo, é o melhor exemplo de pessoa na igreja, quando na verdade você tem coisas a esconder. E um versículo que o Senhor nos fala que nós devemos procurar nos apresentar de forma transparente. Não vamos fazer esse exercício de sermos realmente sinceros, de fazer aquela oração: Senhor, eu pequei por isso e aquilo e aquilo e aquilo, eu tenho feito isso e aquilo e aquilo. Nós não precisamos ter segredos com Deus, até porque também não temos mesmo. Deus tudo vê, não tem como ter um segredo com Ele. Você achar que tem escondido algo para Deus, está a se enganar você mesmo, porque para Deus não tem nada que Ele não pode ver. Então, mas Ele espera que nós sejamos honestos e sinceros com Ele nesse caso. Chegar e falar realmente aquilo que nós temos feito, os nossos erros, os nossos pecados, e procurarmos melhorar cada vez mais, conforme Romanos 12:2. Procurar transformação, não se contentar com a tua situação que estás agora. Lembra-te que para Deus tudo tem solução. Se pedir com sinceridade perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Então não precisamos ter segredos para com Deus. Então, meus amados irmãos, esse apelo que eu deixo hoje, vamos fazer um voto de fé, um voto de compromisso, escolher realmente a que Deus nós vamos servir. Se vamos servir realmente a Deus ou se vamos servir a este mundo e as suas corrupções. Mas independentemente, Josué diz, independentemente de tudo, independentemente da decisão que vocês escolherem ou que vocês tomarem, eu escolho servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. O amado escolhe servir a Deus? Ou ainda estará
não está bem, eu me inclino àquilo que tem sido a minha necessidade no momento. Eu não vou à igreja porque não tenho emprego, vou procurar emprego. Não vou à igreja porque não tenho namorada, vou procurar namorada noutra igreja. Desculpa, irmãos. Prontos. Então, essa é a palavra do Senhor que eu tinha, ou que eu preparei para partilhar com os amados hoje. E que Deus